Você vê, eu vou pedir se a gente puder subir um pouco o vídeo só para voltar ao texto, mas nesse vídeo a gente já percebe que esse vídeo ele reúne vários episódios. Então ele é um vídeo que vem sendo montado. É, é um trabalho que a gente chegou, ó, esse é o ponto, não dá mais, a gente tem que fazer uma um ação dossiê grande. que não deveria ser feito pela equipe do Vinícius, era Sim, para ser feito por órgãos responsáveis por isso. As discriminações que ele sofreu aconteceram em 7 cidades diferentes da Espanha, em 7 locais diferentes. Sim. Que o Real foi jogar. Tem um ponto que eu queria chamar a atenção também, quando ele fala, o Vinícius fala, mas o discurso sempre cai em casos isolados, e isso realmente acontece, e nessa entrevista do Tebas para o Guilherme Pereira, pela primeira vez ele admitiu que não são casos isolados. Ele tentou ali maquiar um pouco a resposta dele, mas no fundo ele admitiu que não se tratam de casos isolados e que esse é um problema estrutural, é uma questão mais complexa, é uma questão que não são, por exemplo, o Valência falando, a polícia deteve aqui 2, 3 torcedores. Gente, não é um problema de 2, 3, 4 torcedores, não é. O que está entre parênteses ali para mim chama muito a atenção, e até em um programa de televisão. Sim. Ou seja, não é... O modo como isso ocupa culturalmente a cabeça das pessoas no país é mostrado nessa situação, porque o que o Moreno estava falando, no estádio, o cara não muda de visão, de opinião sobre nada. Ele só está ali cercado e ele pode se sentir mais à vontade. Mas quando um programa de TV, eu não me lembro agora exatamente qual foi a expressão, mas foi num debate sobre o Vinícius Júnior, se eu não me engano, está fazendo macaquice. Isso. O Xiringuito. Xiringuito. Num programa de TV, Sim. O cara está com o microfone na mão, ele sabe que ele está falando para muitas e muitas pessoas. Ele não tem nem o pudor de guardar esse pensamento inacreditável só para ele. Ele vai e fala. Você vê que claramente é algo que está nas pessoas. E assim, será que ele usaria a expressão de fazer macaquice com outro jogador brasileiro que fosse branco? Ou com um jogador espanhol que fosse branco? Gente, o Griezmann faz gol e faz a dancinha dele lá. Exemplo é o que mais tem aí. Quantas vezes o Griezmann foi chamado de macaco pela imprensa espanhola ou madrilenha? Nenhuma. Nunca foi. Fica muito claro. E para mim, esse caso me chocou muito, porque é um programa de TV onde ele se sentiu à vontade para falar um absurdo. E aí eu toco no ponto, claro, a gente fala que muito da parte esportiva, das punições que as federações devem aplicar, que a La Liga tem que falar nesse caso, só que eu acho que é sempre bom de pontuar também, que ao contrário, né, você disse que a gente fica sempre vendo descer degraus, né? A FIFA não toma uma atitude, a gente espera da UEFA, a UEFA não toma, a gente espera da La Liga. Isso deveria ser o contrário, deveria sair e romper a bolha do futebol, porque se trata de um crime. E a gente tem nos estádios cada vez mais, por conta das transmissões, mais câmeras. Você tem mais acesso a tudo que acontece dentro de um estádio. Então, quando você fala da parte criminal da coisa, você tem prova, você tem flagrante. E mesmo assim, quando tira a questão do futebol, do racismo, quando você tem qualquer tipo de crime filmado, flagrante, a coisa acontece, a punição acontece porque não tem muita escapatória. Por que no racismo dentro do futebol não acontece do mesmo jeito? Por que isso não é tratado? Claro, tem que ser tratado da parte do futebol, das punições esportivas, isso não deixa de existir. Mas por que também a parte de fora do futebol não costuma enxergar como um crime, que é de fato? Só a gente pegar recentemente a mudança que houve na lei para equiparação de racismo com injúria racial. Por quê? Porque, na verdade, a lei, foi o que eu falei, não é que a lei não existe. A lei existe, ela está ali, o que falta é a boa vontade de utilizá-la da maneira correta. Teve que haver a questão que eu estava falando da brecha do artigo 243G da lei da justiça desportiva, vai muito ao encontro disso. Existia uma lei, a questão é qual era o espírito da lei? O espírito da lei é que toda pessoa que discriminasse outra, ela deveria pagar pelos seus atos. Só que já é deixada uma brecha na lei para que exista uma diferença entre racismo e injúria racial, justamente para quê? Para que houvesse uma brecha para você manipular cada ato de maneira com que a pessoa não cumprisse uma pena, não pagasse pelo ato dela. Então, assim, acho que fica muito claro que, na verdade, o problema não é a lei, o problema é o homem, é a pessoa, é a sociedade, a maneira com que ela interpreta, porque a lei, ela existe, mas, na verdade, para ela ser aplicada, ela precisa de alguém, ela precisa de um instrumento.
o instrumento é o homem, é a sociedade, e o problema está na sociedade.